Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Pai Celestial, e pela sua misericórdia infinita nos permite estarmos reunidos neste lugar para mais um momento de mergulharmos na sua palavra, mergulharmos naquilo que Ele tem de melhor para com as nossas vidas. Eis, amados irmãos, nós vivemos tempos difíceis, estamos vivendo momentos difíceis e em momentos difíceis nós carecemos, necessitamos de uma palavra especial de Deus para com os nossos corações e louvamos ao Senhor nosso Deus nesta hora pela sua misericórdia se estender até nós, nos permitindo estar na sua casa cheio de alegria no seu coração. Claro que eu estou aqui na casa de Deus, mas todos os irmãos que nesta hora, nos seus lares, no seu trabalho, aonde quer que os irmãos estejam, estão alcançando esta palavra nesta noite, estamos na casa de Deus. E que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amados irmãos, assim como na próxima mensagem passada, no domingo, no domingo pela manhã, quando nós tivemos a possibilidade de fazermos o nosso culto, tivemos o privilégio de apresentar para com os irmãos o nosso exército, o nosso exército mirim, os nossos meninos que estão aí caminhando, pagando o preço, caminhando para a glória do nosso Pai, batalhando, combatendo o bom combate, lutando contra esse coronavírus, fazendo a sua parte e Deus é com ele. Então eu quero saudar nesta manhã meus amados irmãozinhos Miguel, Rafael, Gabriel, o nosso querido Gustavo, também o Brian, o Pietro, aquele gente boa, Anne, a Carol, Isabelle, Bernardo, Tiago, também Azaf, Helena, e o nosso amigo Caio, nosso abração para o Caio e também para o nosso irmão João Pedro, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amados irmãos, atentem para este anúncio nesta hora. Assim como nós abrimos o culto, nós também estendemos esta palavra para com a nossa vida. Preste bem atenção. Estamos vivendo tempos difíceis, tempo conturbado e com certeza isso tem chegado ao nosso coração. Dias difíceis, dias de nós honrarmos os nossos compromissos e por essa dificuldade que tem se implantado nos nossos dias, algumas situações às vezes ficam difíceis para nós solucionarmos, para nós resolvermos. E meus amados irmãos, eu peço aos irmãos carecidamente que sempre lembre no seu coração do Senhor, lembre-se da casa de Deus, lembre-se da sua obra, dos compromissos que nós precisamos honrar para a honra e para a glória do nosso Deus. Assim como já falei para com os irmãos em outras palavras, em outros cultos, nós estamos aqui disponíveis na casa de Deus para receber a sua oferta, o seu dízimo, até mesmo no meu lar, para que nós possamos receber a sua oferta e honrarmos o nosso compromisso para a honra e para a glória do Senhor. E certo de que você é alguém que realmente atenta para aquilo que precisa ser atentado, Deus há de nos abençoar para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. O que fazer em tempo de quarentena? O que fazer? Eis a palavra para com a nossa vida nesta noite. O que fazermos em tempo de quarentena? Eu convido os irmãos a virem comigo no livro de 1ª e 2ª Samuel, segundo livro de Samuel. Convido os irmãos para com todo carinho ir comigo até 2 Samuel, capítulo 12, onde nós estaremos lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 14. O que devemos fazer em tempo de quarentena? Aleluia! Samuel 12, do versículo 1 ao versículo 14, para a honra e para a glória do nosso Deus. Do versículo 1, melhor dizendo, ao versículo 12, para a honra do nosso Deus. Versículo 1
ao versículo 12. Atentem. Glória a Deus. Amém? Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um visitante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar-lhe comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem rico que havia chegado. Então, o furor de Davi, preste atenção, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. E ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e o fiz e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada com que matou Urias o Heteu, você tomou por esposa a mulher dele. Depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para a sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que da tua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres e a sua própria vista, e as darei outro homem que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isto diante de todo o Israel em plena luz do dia. Amém e amém. Soberano Deus, eterno Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso guarda, Tu tens, ó Deus, o controle das nossas vidas e nós, ó Pai, te somos submissos. Te agradecemos, ó Deus, por essa leitura abençoada da Tua palavra, que dá, ó Deus, uma diretriz para com a nossa vida. Ó Deus, o simples fato de termos lido. Mas pedimos uma capacitação dos altos céus para entendermos, ó Deus, tudo que o Teu Espírito há de falar aos nossos corações nesta hora. Por isso eu peço ao Senhor que venha ungir, ó Deus, a mensagem, ungir a palavra, ungir, ó Deus, a narrativa que estaremos fazendo, ungir, ó Deus, a nossa vida, para que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações e nos abençoe. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sempre tem o cuidado de nos orientar. Sempre o Senhor Jesus fala aos nossos corações em tempo oportuno. E se nós procurarmos atentar para essa realidade,
o motivo do nosso êxito, dos nossos assuntos, é justamente por isso. O Senhor Jesus detém o controle das nossas vidas e em tempo oportuno Ele nos alerta para a honra do seu nome. E nós, amados irmãos, estamos vivendo momentos, como nós já falamos, momentos conturbados, momentos de dificuldade. E ficamos muitas vezes sem saber o que fazer. E nesta hora, eis esta palavra para com as nossas vidas. O que fazemos em tempo de quarentena? E para mergulharmos um pouco mais nessa realidade, eu não peço para que os irmãos abram não, mas eu quero que os irmãos atentem, anotem e depois procurem lá, porque lá no livro de Mateus, capítulo 26, eis uma ordem do Senhor para com as nossas vidas. Não tão somente em tempos de quarentena, mas em todos os momentos da nossa vida. Eis uma palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 40 e versículo de número 41. E a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo é a seguinte: vigiai e orai. Vigiai e orai é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, em tempo de quarentena, em tempo de dia difícil, em todo tempo da vida do crente, a ordem do Senhor Jesus Cristo é uma só: vigiai e orai. Jesus, amados irmãos, havia realizado a sua obra. Havia realizado a sua obra com esmero. Havia realizado a sua obra. E a partir daquele momento, ali no Getsemane, ele estava passando para os discípulos, uma linguagem bem popular, a continuidade da sua obra. A continuidade do seu trabalho estava sendo passada para com os discípulos. E prestem atenção, amados irmãos, Jesus havia realizado um grande trabalho. A obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo jamais houve, jamais existirá algo que possa ser assemelhado à obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos dizer que o Senhor Jesus realizara um trabalho por excelência. Excelente foi o trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meus amados, prestem bem atenção. Não adianta um trabalho por excelência ser realizado e ser entregue, ser passado para alguém, e esse alguém não vigiar, não ter uma vigilância em cima desse trabalho o qual eles receberam. Atentem, meus amados irmãos, estamos vivendo uma jornada, um tempo jamais vivido mundialmente falando. A nossa geração está vivendo um momento que jamais vivemos nesse início de século e até mesmo no final do século próximo passado, quando eu posso dizer que eu já passei a existir. Jamais vivemos uma situação como essa. E o servo de Deus, ele precisa estar atento, precisa estar com seus olhos, com a sua vida, com a sua mente, sempre atento para tudo aquilo que está sendo passado e para tudo aquilo que o Senhor espera dele. E por que, pastor? Porque o crente precisa estar atento, até mesmo mais do que as outras pessoas. Entenda, a nossa luta, meus amados irmãos, ela não é contra o homem. A nossa luta não é contra o homem, mas a nossa luta é contra um adversário sutil. Um adversário que usa de sutileza para com as vidas, usa de sutileza para nos abater. E nessa luta, nessa sutileza,
ele tenta nos destruir, ele tenta destruir as nossas vidas. Preste atenção agora. Ele usa a nossa própria vida contra nós. O nosso adversário, ele tem essa investida de usar a nossa própria vida contra nós mesmos. E como, pastor? Como que isso pode acontecer? O nosso adversário usar as nossas vidas contra nós mesmos. Preste atenção no que eu vou lhes dizer nesta hora, meu amado irmão. O nosso adversário, dentro da sua sutileza, ele procura, ele consegue mostrar um acerto, preste bem atenção, consegue mostrar um acerto em um erro que você possa estar cometendo. Assim tem agido, assim age o nosso adversário. Tenta mostrar ou procura mostrar para o crente um acerto em um determinado erro que ele possa estar cometendo. Vamos agora até o livro de Mateus 16 para nós percebermos essa realidade. Satanás tentando mostrar ou procurando mostrar um acerto num erro gravíssimo, o qual estava sendo cometido por Pedro. Veja bem no capítulo 16, versículo 21 até versículo 23 de Mateus, o que diz. Mateus 16, 21 a 23. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Preste atenção no versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a fazer o quê? A repreendê-lo. Repreendê-lo dizendo que Deus não permita isso, de modo nenhum irá te acontecer. Mas o que Jesus fez? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Jesus repreendeu Pedro dizendo: afasta de mim. Outras versões estão dizendo: arreda-te de mim, Satanás. Meu amado irmão e amigo, eis o erro de Pedro sendo cometido, mas só estava sendo cometido esse erro porque Satanás mostrava ou procurava mostrar para Pedro que era um acerto. Era um acerto aquilo que ele estava fazendo. Repreendendo ao Senhor Jesus, tentando com essa repreensão de uma certa forma, tirar Jesus do foco, daquilo que ele estava focado para fazer. E o que nós podemos assimilar com isso para com as nossas vidas? Precisamos assimilar, amados irmãos, que a nossa vigilância é algo especial. A nossa caminhada, a nossa vigilância é algo especial. O nosso adversário não brinca. O nosso adversário, ele é sutil e aproveita desses momentos de falta de vigilância, nesses momentos os quais nós não estamos a vigiar para agir de forma a nos levar a errarmos para com Deus sem atentarmos que estamos errando. Por quê, pastor? Porque nós precisamos vigiar e vigiar sempre. Por que nós precisamos vigiar? Entendam, amados irmãos, essa vigilância não é de hoje. Desde o princípio da criação, ele tem agido.
esse adversário sutil tem agido contra as nossas vidas. Nós nos enganamos, ou tenta até mesmo ele mesmo nos enganar, quanto à nossa anatomia. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora, porque esse instrumento tem sido usado pelo nosso adversário para nos ludibriar, para tentar fazer com que cometamos coisas as quais abomina o Senhor nosso Deus. Ele tenta trabalhar quanto à nossa anatomia. Preste atenção você, porque eu, você, nenhum de nós somos seres angelicais. Amém, irmãos? Eu não sou anjo. Você não é anjo, literalmente falando. Nós não somos anjos. Mas preste atenção, até os anjos caíram em tentação, até os anjos foram tentados por esse adversário. E preste atenção, irmão, Lúcifer, um querubim, um anjo também, ele conseguiu tentar 1/3 dos anjos dos céus. 1/3 do total dos anjos dos céus caíram, induzido por Satanás. E por que isso aconteceu? Por falta de vigilância, eles caíram em tentação. Vigiar e orar é tudo o que nós, os servos de Deus, precisamos fazer nesses tempos de quarentena. Vigiar e orar. Preste atenção, meu irmão. A nossa anatomia, nós somos de carne e osso. Somos de carne e osso. Uma palavra de Jesus para com as nossas vidas, que nós precisamos atentar, foi a seguinte: o Espírito está pronto. Uma vez concluída a obra, foi essa a palavra de Jesus: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Disse o Senhor Jesus que a carne é fraca. Todo, sem exceção, todo o pecado praticado não é no Espírito que ele é praticado. Não é através do Espírito que ele é praticado. Todo pecado praticado nós praticamos na carne. E Jesus passa essa realidade para nós. A carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, mais uma vez, a palavra de Deus chega até o seu coração. O que fazer em tempo de quarentena? E a palavra para a sua vida é: vigiai e orai. Vigiai e orai. Qual o perigo, pastor, da falta de vigilância na vida do crente? Qual o perigo? O crente, ao não vigiar, a não ter uma vida de constante de vigilância e de oração, ele abre as portas da sua vida para que o mal entre. O mais forte que ele seja, o mais capacitado, por mais preparado que ele seja, por falta de vigilância e de oração, ele está sujeito a abrir as portas do mal para que ele entre na sua vida. Vejam, meu amado irmão, não é o pastor que está falando, veja o caso de Davi. Veja o caso de Davi. Por falta de vigilância, algo é trazido para nós, assim como foi para Davi, algo é trazido para nós, e nós fazemos um julgamento sem fazermos uma análise daquilo que está sendo trazido para nós. Muitas vezes, ao analisarmos e ao julgarmos, nós estamos julgando justamente a nossa própria vida. Mas por falta de vigilância, Davi nem atentou para essa realidade.
já viu logo os seus lábios em julgamento aquilo que estava sendo trazido para com a sua vida. Entendam, amados irmãos, entendam. Quantas vezes você foi repreendido? Preste bem atenção. Quantas vezes você foi repreendido pelo seu pastor, pelo seu amigo, pelo seu bispo, pela sua esposa, por seu marido? Quantas vezes você foi repreendido e sem analisar aquela repreensão, você rebateu o que estava sendo trazido para com a sua vida, sem analisar que aquilo era um bem, que aquela repreensão era o melhor que você poderia ter recebido para com a sua vida. Mas por falta de vigilância, por falta de oração, você cometeu o erro de rebater. E tem mais, amados irmãos. Como eu já disse, a falta de vigilância trouxe o mal até Adão. Não é algo tão somente dos dias de Davi, dos nossos dias, não. Mas a falta de vigilância lá no começo trouxe o mal até a vida de Adão. No capítulo 3 de Gênesis, do versículo 6 do versículo 7, não é preciso que você vá até lá não, mas anote aí, capítulo 3 de Gênesis, versículo 6 e versículo 7, Deus havia passado algo para Adão, por ele ser o administrador, por ele ser alguém que tomava conta, Deus passou algo para com a sua vida, mas por falta de vigilância da parte dele, ele fez tudo o que Deus havia determinado para que ele não fizesse. Deus havia falado com quem? Com Adão. Deus havia dado uma palavra para Adão, para que ele não comesse do fruto. E o que aconteceu? Eva comeu do fruto. Não vou dizer que tudo bem que Eva comeu, mas Eva comeu e tudo permanecia na condição a qual estava. E por que permanecia na condição? Porque Eva não havia recebido a determinação que foi passada para Adão. Adão era o responsável. Recebeu aquela palavra, ele era o responsável. E meu amado irmão, se você ler essa passagem do versículo 6 e 7, Gênesis do capítulo 3, você vai ver que até o momento de Adão comer o fruto, estava tudo normal. Não havia acontecido nada. Eva já havia comido, mas tudo estava normal. Você percebe que ela falou com Adão, Adão tomou do fruto e comeu. E o que aconteceu? Logo os olhos se abriram. Logo os seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus. Até o momento da falta de vigilância, até o momento da desobediência, estava tudo normal, mas a partir daquele momento tudo caiu por terra. E o que o Senhor espera que entendamos com essa narrativa? O que o Senhor deseja que nós entendamos? A leitura inicial que abriu a pregação nessa noite. O que o Senhor espera que nós entendamos? O Senhor quer que nós entendamos a seguinte questão, a seguinte realidade. Davi era um rei. Mas não há uma só pessoa. Não há uma só pessoa que não carece de uma vigilância constante. Ele era um rei, mas
Não há uma só pessoa que não careça. E nem todos, meus amados irmãos, nem todos encaram a vida espiritual dessa forma. Para que possa esclarecer ainda mais a sua mente. Não há uma só pessoa que não careça de uma vigilância constante na sua vida. Entenda, pastor, eu sou o pastor, prego a palavra para com os irmãos. Abençoo a vida dos irmãos com aquilo que Deus coloca na minha vida. Mas eu preciso de vigilância e de oração. Não estou isento da vigilância e da oração. Os meus auxiliares, os homens que me ajudam, organizam, abrem e fecham o tempo, organizam as cadeiras, procuram cuidar do culto, cuidar da organização do culto, eles precisam de vigilância e de oração. E tem mais, irmãos, os músicos, os homens, as moças, as mulheres que trabalham comigo aqui, entoando louvores, entoando cânticos espirituais, precisam de oração. Professoras da escola dominical, essas que ensinam as crianças, elas precisam de oração. E você, irmão, você que está aí no seu lar, assentado, ouvindo a palavra nesta noite, você precisa muito de oração, de vigilância. Porque quem era o rei Davi? Quem era o rei Davi? O rei Davi, ele era alguém inimaginável para o pecado. Que palavra difícil é essa, hein, pastor? O rei Davi era um homem inimaginável para o pecado, meu irmão. Ele era um guerreiro, um grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Ninguém poderia imaginar que ele viesse a ser um pecador. Entenda algo sobre Davi. Aos 15 anos, Davi já tinha um chamado. Aproximadamente aos 15 anos já tinha um chamado de Deus. E eu pergunto nessa noite, quem sou eu? Se Davi que tinha aos 15 anos já um chamado, já vi que era um guerreiro de Deus, caiu. Quem sou eu, irmão? Quem é você? Eu e você não somos nada sem a vigilância e sem a oração em nossas vidas. Por isso a palavra nessa noite diz para você e diz para mim: vigiai e orai. Precisamos vigiar e orar a cada dia das nossas vidas, meu irmão. Se ele, Davi, que era o grande guerreiro, um grande homem de Deus, pecou, quanto mais eu e você, quanto não carecemos de vigilância e de oração em nossas vidas. Qual a realidade para com a sua vida com essa mensagem nesta noite? A realidade é a seguinte: vigie, igreja, vigie e ore. Pois Davi, ele era um guerreiro praticamente imbatível. E eu vou tentar nessa hora, irmãos, trazer uma realidade acerca das nossas vidas, acerca do rei Davi. Pelo que eu já disse acerca de Davi, Davi era um super-herói. Era alguém terrível nos seus dias. As pessoas se admiravam com ele. Mas qual é a realidade de um super-herói, irmãos? Além da admiração que causa nas pessoas. Um super-herói, meus amados irmãos, quanto maior é o seu poder, preste bem atenção, quanto maior é o seu poder, maior é o desejo do adversário de derrubar a sua vida. No curso da nossa vida é assim que nós temos visto. Quanto mais
forte seja, quanto mais poderoso seja, maior é o desejo do adversário de derrubá-lo. Por isso, você que se acha o grande, você que se acha o bonzão, amado irmão, tome cuidado, tome cuidado. Aprenda com Davi, aprenda com o rei Davi, com o testemunho do rei Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ao falar nessa dimensão, nós sabemos que coração é vida. Quando o coração para, acabou a vida. Alguma vez que o coração está batendo, a vida está aí, continuando. E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Podemos dizer que Davi tinha a vida segundo a vida de Deus. E se ele era assim e pecou por falta de vigilância, a sua vida deveria ser uma vigilância bem maior do que a que ele tinha. Como já disse nessa noite, eu prego, você toca, você organiza, você simplesmente é um evangelista, você ouve a palavra de Deus. Todos nós temos muito que vigiar, de vigiar e orarmos. O que mais nós precisamos saber para vivermos uma vida abençoada debaixo deste céu? Existe algo especial que nós precisamos saber. Muitos buscam posição, muitos buscam colocação. Há notícias de igrejas as quais pessoas saem da igreja porque não alcançaram aquilo que almejavam, não alcançaram a posição que almejavam. Há pessoas que vivem em busca de posição. Entenda, para que nós vivemos a nossa vida altamente abençoada. Posição, preste atenção, não livra o homem de cometer pecados. Seja qual for a posição que ele ocupa na igreja, que ele seja um bispo, se ele seja um pastor, se ele seja somente alguém que toca, alguém que organiza, não, posição não livra o homem de pecar contra Deus. Você pode ser o melhor naquilo que você faz. A palavra para com a sua vida nesta hora é uma só: vigie. Vigie e ore. Por que vigiar e orar, pastor? Ninguém acreditava que Davi era um pecador. Ninguém acreditava. E nem ele mesmo acreditava que era um pecador. Nem ele acreditava. Mas Natan trouxe para ele a realidade da sua vida. E atente nessa realidade, meu amado irmão, que eu vou lhe dizer agora. Por que você precisa vigiar? Ninguém, irmão, ninguém que você conhece, ninguém que conhece você, acredita que você pode morrer espiritualmente falando. Nesses períodos de quarentena, ninguém pode acreditar, ou ninguém deve acreditar que você pode cair, pode morrer espiritualmente falando. Mas atente na palavra do Espírito Santo para com a sua vida nesta noite. Se você não vigiar, ninguém imagina que você pode morrer espiritualmente. Mas se você não vigiar, Satanás pode matar você. Satanás pode matar você espiritualmente falando, sem que você perceba. Nós estamos em tempo de quarentena. Mas nós precisamos estar vigilantes. Nada pode nos arrancar, nos impedir de sermos vigilantes. Entenda, amados irmãos. O próprio Davi, ele precisou ser revelado por Natan que ele era o pecador. Que ele estava tão desligado,
que ele nem atentava que aquela palavra era para com a sua vida. Vigie, irmão, atente, irmão, para que você não se perca nesses dias. Estamos ausentes dos cultos. Não estamos mais vindo nos cultos pelo fato de estarmos atentos às realidades que envolve esse período. Isso é indiscutível. Não podemos abrir mão de atentar para aquilo que as autoridades estão passando, estão mandando, porque verdadeiramente se faz necessário. Isso nós não podemos negar. Mas nada pode tirar a vigilância da vida do crente. Todo bom cristão é um vigilante. É alguém que vigia a sua vida. O próprio Davi, ele precisou ser revelado que ele era o pecador. Porque até aquele momento, ele era o juiz. Até aquele momento, ele era o Senhor. E como ele era o juiz, como ele era o Senhor, você perceba que ele logo deu a sentença. Esse tal homem tem que ser morto. Tem que devolver tantas ovelhas daquela que ele tirou. Porque sabemos, irmãos, o que sabemos da vida do rei Davi? O que você sabe? Eu quero passar para você algumas realidades da vida do rei Davi, para que você possa entender. Era um homem altamente abençoado, isso é indiscutível. Viveu a sua vida de uma forma especial. Alguém tem um coração segundo o coração de Deus, nós entendemos que vivia uma vida especial. Mas por falta de vigilância na sua vida, ele foi um homem que, apesar de ser um rei, apesar de ser alguém admirado, ele sofreu amarguras na sua vida por não ter vigiado, por causa do pecado. Deus não isentou Davi da punição a qual veio sobre ele. Entenda, meu irmão, o porquê de ser vigilante. Deus é justo. Deus não nos isenta de punição, mesmo confessando e reconhecendo os nossos pecados. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, confessamos perante Ele, Ele não nos isenta de punição. Não precisa ir, mas do versículo 1 até o versículo 14 de 2 Samuel, tá? Do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 13, versículo 1 ao 14, 2 Samuel, o próprio filho de Davi possuiu a sua irmã. Preste bem atenção, por causa do próprio desse pecado, o próprio filho de Davi possuiu a sua irmã e Davi tomou conhecimento dessa realidade. E tem mais, irmãos. O outro filho de Davi assassinou o próprio irmão e Davi tomou conhecimento dessa realidade. Por quê? Porque o culpado de toda aquela situação era o próprio Davi. Qual o grande problema de Davi? E que não pode ser o nosso grande problema nessa hora, para terminarmos a mensagem. Qual é o grande problema de Davi? O grande problema de Davi foi que, com as suas próprias palavras, ele determinou a sua sentença. Com a sua própria palavra, ele determinou a sua sentença. Vamos lá em 2 Samuel 12, do versículo 1 até o versículo 5, para terminarmos. Ele determinou a própria sentença dele por falta de vigilância.
O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa. Junto com seus filhos, ela comia de sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Mas, em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado comer. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve morrer. As suas próprias palavras, ele determinou a sua sentença. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Tempos difíceis. Nada melhor em tempos difíceis, nada melhor em qualquer tempo da nossa vida, a não ser atentarmos para aquilo que o Senhor Jesus Cristo determinou para nós, os seus servos. Vigiai e orai. Precisamos ser vigilantes para sermos abençoados no Senhor. Deveríamos estar chorando, reclamando de uma forma sem igual porque não está tendo culto. Deveríamos estar lamentando por estarmos ausentes da igreja, estarmos longe dos irmãos. Vigie e ore para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero orar nesta noite pela sua vida. Quero orar a Deus por você. Quero orar por mim. Pedir a Deus que nos abençoe. Curve a sua cabeça. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, assim como, ó Deus, foi dito no início desta mensagem, em tempo oportuno, ó Deus, o Senhor nos alerta para que vivamos a vida a qual o Senhor almeja que seja vivida por nós. O crente não pode ser relapso. O crente tem que ser atento a cada momento da sua vida. É a determinação a qual o Senhor passa para nós. Vigie, ore, seja prudente. E nós, ó Deus, nesta noite, nos colocamos à tua disposição, pedindo uma capacitação dos altos céus, para que sejamos vigilantes, para que sejamos, ó Deus, homem de oração, para que sejamos alguém, ó Deus, que tenha sede e fome de estar na tua casa, tenha sede e fome de culto, para que sejamos alguém que neste momento de quarentena, ó Deus, estejamos voltados para a tua palavra, estejamos voltados, ó Deus, para cultos, ó Deus, familiar, para não nos perdermos, ó Pai, nestes momentos, para a honra e para a glória do Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo pela minha vida e pela vida de cada um dos meus irmãos. E faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.